Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre uma paraxá dupla, Nitzavim Vayelech. E a paraxá Nitzavim, ela vai de Deuteronômio 29, 9 até o 30, 20. Então, hoje eu gostaria de fazer um comentário com vocês sobre um texto que está aqui em Deuteronômio, no capítulo 29, do verso 22 ao 28, em que a Torá fala para a gente sobre as palavras de Moshe que são ditas a uma geração vindoura, que se levantarem depois que o povo que estava no deserto entrasse em Canaã, e para que depois que eles vissem toda a destruição que o Eterno traria a Israel por causa da desobediência, eles iam ficar espantados. Por quê? Porque eles diriam o seguinte: assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Eterno destruiu na sua ira e no seu furor, todas as nações dirão: por que o Eterno destruiu assim esta terra? Falando de Israel, obviamente. Qual foi a causa do furor dessa tão grande ira? Sabe qual vai ser a resposta? O povo de Israel terá deixado a aliança que tinha feito com o Eterno, que os tirou do Egito, e se inclinaram diante de outros deuses que não conheceram e etc. Mas uma coisa que eu preciso mostrar para você é que lá no final, no verso 27 e 28, diz assim: por isso a ira do Eterno se acendeu contra esta terra, para trazer a maldição que está escrita nesse livro. E o Eterno os arrancou da sua terra com ira, e com indignação, e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. Irmãos, eu queria comentar um pouco sobre a diáspora judaica. Só que antes disso, eu queria te mostrar uma coisa. Claro que você está percebendo que essa é uma profecia dada enquanto o povo de Israel estava no deserto. Eles ainda não eram uma nação, e o Senhor está dizendo que o povo de Israel vai ser arrancado da sua terra, uma terra que eles ainda não entraram, e vão ser dispersos por todas as nações. Você imagina que as pessoas que estavam ouvindo esta palavra profética deveriam estar aterrorizadas? E eu explico por quê. Você imagina que eles não entraram na terra, mas o Senhor está dizendo para eles algo que vai acontecer muito depois com aquelas pessoas que seriam os frutos daquele povo que estava no deserto. Eles gerariam filhos, netos, bisnetos e assim por diante. E gerações adiante viriam a serem lançadas fora da sua terra. E por quê? Por causa da desobediência. Veja que o preço da desobediência já foi profetizado aqui. O preço de se abandonar ao Eterno é perder a promessa que o Eterno tinha feito para Abraham, Isaac e Jacob. Amados, essa é uma coisa tão extraordinariamente terrível que eu confesso que isso me choca. E me choca de tal forma que eu não consigo entender o porquê o coração deles ficou tão endurecido. E eu não entendo até hoje, irmãos, porque certas pessoas endurecem tanto seus corações, mesmo estando debaixo da promessa do Senhor, mesmo estando em igrejas, congregações, sinagogas, sendo visitados pelo Ruach HaKodesh, sendo ensinados na palavra, participando de milagres. Eu não entendo como essas pessoas podem pegar simplesmente toda uma história, uma vivência com o Senhor e jogar isso fora. Para mim, apesar de toda a experiência que eu tenho na vivência com Yeshua, eu estou com 42 anos que eu me converti,
E eu, sinceramente, tem hora que eu ainda não consigo entender o porquê as pessoas chegam nesse ponto. E passaram pelas minhas mãos muitas pessoas. E algumas delas se perderam de forma irremediável. E aí eu pergunto, por quê? Porque as pessoas não querem simplesmente obedecer, não querem simplesmente dizer assim, eu vou ficar sossegado aqui onde eu estou. Eu não vou sair para fazer nada errado, eu não vou causar uma rebelião, eu não vou pecar. Mas infelizmente, irmãos, a realidade é diferente. E quando eu leio esse texto aqui, eu confesso aos irmãos que eu fico me reportando aos dias de hoje. Eu acredito que o Eterno olhou para os nossos dias, lógico, para gerações passadas, mas para os nossos dias deve ter olhado e visto um povo complicado. Um povo que tem tudo, mas além de tudo, quer muito mais. E quer aquilo que não pode ter no momento, mas mesmo assim exige. Eu fico muito espantado com essa profecia. Eu quero mostrar para você agora uma coisa, porque nós estamos na quarta galuta, na quarta diáspora. A primeira diáspora, ela aconteceu na época do cativeiro assírio, onde 10 tribos foram dispersas e só um remanescente voltou. Depois tivemos o cativeiro babilônico, depois o Medo-Persa e o cativeiro romano. E aí eu queria te mostrar algumas coisas que aconteceram nesse tempo, porque a quarta galuta é a última, esse é o último cativeiro, é a última dispersão que o povo de Israel passa. Vai acabar agora, vai acabar. E eu queria te mostrar uma coisa, a consequência disso. Onde está o povo de Israel hoje? Onde? Você pode me dizer assim, Rabino, hoje eles estão lá em Israel, hoje eles estão lá reunidos na terra com os irmãos, está tranquilinho lá. Será? Eu queria te mostrar aqui que hoje nós temos judeus ainda dispersos em mais de 100 países do mundo. E lá onde eles estão, e eu vou citar só alguns aqui, inclusive nós estamos aqui no Brasil, estamos conseguindo viver as tradições judaicas, obedecendo os mandamentos que são possíveis serem obedecidos fora da terra de Israel. E com isso, irmãos, nós fortalecemos os nossos vínculos com a nossa pátria-mãe, que é Israel. Porém, a grande pergunta é, como é que nós chegamos aqui? Eu conheço a história dos meus antepassados, eu sei como eles chegaram aqui. E aí a gente se pergunta, meu pai, tudo isso porque lá atrás houve uma profecia dada na Torá, que eu li para você, lá em Deuteronômio 29, onde o Senhor já avisou o que ia acontecer conosco, permitindo que o povo de Israel fosse disperso por todo o mundo. E quando a gente fala da última galuta, né, dessa quarta galuta, é uma diáspora assim que já vem se entrelaçando com outras, desde o cativeiro assírio, né, o povo já começou a ser disperso, mas é interessante que o nosso povo, eles se espalharam, né, por todos os lugares. Eles foram para o Iraque, foram para vários lugares do Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã, e ali viveram assim numa opressão horrível. Porque apesar dos árabes, digamos assim, serem parentes, né, porque são filhos de Abraão, muitos deles nos odeiam. E, infelizmente, esses que nos odeiam
nos perseguiram lá no passado. E olha só que interessante, quando o cativeiro babilônico começou a declinar, né? E depois veio o Medo-Persa, e depois veio o Romano. Quando isso começou a acontecer, o povo de Israel começou a emigrar para outros lugares. Eles foram para o norte da África, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental, Mauritânia. Tanto que existe uma comunidade marroquina, né? Nós temos tradições sefaraditas, né? Espanholas, né? Porque os judeus também foram para a Espanha e os meus antepassados vieram de lá. Temos tradições muito lindas, conectadas com esses irmãos que estavam lá no Marrocos, que cultivaram as tradições, que desenvolveram o judaísmo na África. Entendeu? Eles foram para muitos outros lugares do mundo islâmico e nós tivemos depois uma fusão, né, entre os judeus, os mouros, os judeus. Entraram alguns ciganos no meio e deram origem ao flamenco, né, que hoje é tocado em todo o mundo. E é uma tradição na Espanha. Nós tínhamos uma língua própria lá, que é o ladino. Tudo isso, irmãos, como resultado da diáspora, dessa profecia que eu estou te mostrando, dessa profecia que diz que o Senhor espalharia Israel. Só que, antes desta profecia, o Senhor já havia dito isso a Abraão, que ele espalharia o povo de Israel. Mas aqui, isso aconteceu por conta da desobediência. E veja que coisa impressionante, o fruto da desobediência, atingindo gerações. Irmãos, eu queria, mais uma vez aqui, te mostrar a consequência de um pecado, a consequência de uma desobediência. E nós estamos hoje pagando por isso, porque os nossos antepassados lá atrás erraram no momento de loucura, vamos dizer assim, em que os nossos antepassados se desviaram, fizeram coisas que não deviam fazer, que o Senhor já tinha dito que não era para fazer. Para vocês terem uma ideia, quando os nossos antepassados foram para os países muçulmanos, eles eram considerados como cidadãos de segunda classe. Pense bem, um judeu com todo o conhecimento, com toda a bagagem, ser considerado um cidadão de segunda classe. Pense bem numa coisa dessa. E uma outra coisa, irmãos, nós tivemos também pessoas de destaque no mundo muçulmano, como Maimônides, o Rambam, que foi uma pessoa que abençoou o mundo muçulmano com seu conhecimento. Mesmo assim, os judeus eram considerados um povo de segunda classe. Depois nós tivemos, lá no século XV, né, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que eram reis católicos, que se uniram para acabar com o domínio muçulmano no sul da Espanha. E aí aparece a Santa Inquisição, só que ela não atinge só os muçulmanos, ela atinge também os judeus, que passam a ser agora alvo da Santa Inquisição e agora são perseguidos. E são acusados de bruxaria, muitas mulheres queimadas por serem acusadas de bruxaria, homens que tinham conhecimento, inclusive, de ciências bíblicas, foram queimados na Santa Inquisição por serem acusados de bruxaria. E aí a gente percebe que tudo isso é consequência de algo que foi feito lá atrás. Misericórdia. Veja bem o que aconteceu. Depois nós tivemos na Espanha e Portugal os cristãos novos, que foram alvos também de suspeitas. Eles tiveram que se converter ao catolicismo, porque senão morriam. Eles ficaram conhecidos como marranos, que significa porcos em espanhol. Veja que loucura isso. Ou então a Nucim,
que significa os forçados, ou seja, você vai ser forçado a se converter. E aí, irmãos, a história vem trazendo tudo isso para a gente. Os judeus, uma parte deles esteve na França, depois na Holanda, Inglaterra, Alemanha. E por onde eles foram, eles se destacaram. E nós vemos, irmãos, que há uns anos atrás aconteceu um problema na França, onde os judeus foram o alvo dos terroristas. E então os judeus saíram da França em grande número. E a França continua declinando. Perdeu os judeus que tinham contribuições em todas as áreas fenomenais para o país. Aí depois nós temos também, irmãos, voltando para a Europa ainda, os judeus askenazim, que são os judeus alemães, que tinham uma contribuição fantástica para a Alemanha. E chega Adolf Hitler e começa a pegar esses judeus, que tinham posições de destaque na Alemanha, e perseguir, e mandar para gueto, e mandar para campo de concentração, saqueia, mata. E aí nós temos Hitler perseguindo os judeus em toda a Europa. E a gente se lembra de Ezequiel 37. E quem já assistiu a lista de Schindler, tem um momento na lista de Schindler em que eles estão queimando os corpos dos judeus, em que é uma cena muito forte no filme. A câmera, ela passa e dá uma panorâmica daquilo que está acontecendo e se parece muito com Ezequiel 37. Os corpos ali jogados, os ossos aparecendo. E a gente se lembra que, por causa da desobediência do nosso povo, os nossos antepassados tiveram que viver isso. E aí, irmãos, eu fico pensando que na Rússia, na Ucrânia, em vários lugares, o nosso povo foi perseguido, de novo por causa da profecia. Porque o Eterno já sabia que os nossos antepassados desobedeceriam e nos deixariam esse legado de destruição. Os judeus continuam, o nosso povo continua espalhado. Nós continuamos na diáspora. Oxalá a nação de Israel suportasse, a terra suportasse a ida de todos os judeus. Dizem que existem 13, 14 milhões de judeus fora de Israel. Eu não acredito nisso. Para ser bem sincero, eu não acredito nisso. Eu digo para vocês que, na minha opinião, esse número é muito maior. E eu diria que é pelo menos 10 vezes maior do que isso, sabe? Por conta daqueles que carregam sangue da casa de Israel nas suas veias, no seu DNA e não sabem. E aqueles que estão se descobrindo agora, que têm um desejo ardente de voltar para a terra de Israel. E tudo isso voltando por causa da Torá. A Torá disse que isso ia acontecer. Quando os judeus então voltam para Israel em 1948, houve um fluxo de retorno. Os judeus quiseram voltar, saíram de vários lugares do mundo para voltar para Israel. Mas mais uma vez, continuou havendo perseguição. As guerras que aconteceram em Israel, tudo isso tentando matar a promessa do Eterno. E novamente, irmãos, eu gostaria de falar para vocês sobre obediência versus desobediência. Nós precisamos, irmãos, entender que tudo isso que eu relatei para você, que é um pedacinho da história, eu estou fazendo uma visão panorâmica, bem por alto, porque nós não temos como falar de detalhes hoje. Mas eu gostaria de dizer para você que é necessário que eu e você possamos estar
no contrafluxo do que foi a história. Ou seja, foi marcada por períodos de desobediência. Hoje, eu e você precisamos estar na contramão disso e precisamos obedecer a palavra do Eterno, como judeus messiânicos, como crentes em Yeshua. Nós precisamos desta obediência, precisamos ir contra tudo aquilo que aconteceu. E hoje nós precisamos obedecer. Obedecer, para que nós possamos desfrutar do outro lado. Porque, irmãos, os nossos antepassados fizeram coisas que nos trouxeram até aqui na história. Eu não sei de você, mas eu ainda tenho um desejo muito grande de voltar para casa. E quando eu falo voltar para casa, é voltar para Israel. Sabe por quê? O meu sangue clama por esse retorno. A minha alma deseja isso. Eu tenho uma história no Brasil. E hoje eu confesso a vocês, eu nunca disse o que eu vou dizer agora em público. Eu deixaria de lado tudo que eu fiz no Brasil para voltar para Israel. E eu digo para vocês, eu tenho uma história bem intensa dentro do judaísmo messiânico nesta nação. Eu fui pioneiro em muitas coisas aqui. E ainda estou sendo. Mas sabe de uma coisa? Eu abriria a mão de tudo isso para voltar para casa. Porque é um clamor no nosso coração. Da gente querer voltar para casa, voltar para Israel. Voltar para o lugar onde o meu Senhor andou. Mas a profecia diz que isso tudo aconteceria e continua acontecendo. E quantos dos nossos irmãos ainda estão longe e precisam de Yeshua? E é isso, irmãos, que nós precisamos entender. Lá em Deuteronômio 29 tem um versículo que ele é enigmático, mas ao mesmo tempo ele é um versículo que fala muito conosco hoje. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Eterno, nosso Criador, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta Torá. Ou seja, nós temos aqui essas coisas encobertas, termo satar, que significa escondido, oculto. O Eterno tomou para si e disse assim: existem coisas que eu não vou falar com vocês, ou falarei num tempo apropriado, mas o que eu estou dizendo para vocês, o que eu estou entregando nas mãos de vocês, é suficiente para vocês me obedecerem, para vocês cumprirem a minha palavra, para vocês darem alegria para mim, como Deus me obedecendo. Você entende isso? Isso é uma coisa fantástica, essas coisas que foram descobertas, reveladas. Aqui a palavra, o termo em hebraico é galã, que está na mesma raiz de Hitgalut, que é o título do livro de Apocalipse. Ou seja, Deuteronômio está nos conectando com o Apocalipse, dizendo o seguinte: que isso que o Senhor não falou naquele tempo para o nosso povo, Ele já está começando a mostrar agora, porque nós estamos no fim. Aleluia! E isso é algo extraordinário, que eu e você precisamos estar conectados com esse momento ímpar na história. Nós somos protagonistas de algo que os nossos antepassados desejaram ver, desejaram participar. Quantos homens e mulheres quiseram caminhar com Yeshua e não puderam? Hoje eu e você podemos caminhar com Yeshua e dizer assim: eu quero estar com Yeshua. Hoje, não pessoalmente, não diretamente, mas daqui a algum tempo sim, quando Ele nos tomar para si. E há uma promessa de que o Senhor faria isso para nós. Então, amados, eu gostaria que eu e você pudéssemos hoje parar nessa paraxá, lembrar que na quarta galuta, o último exílio, ele está no fim.
E é nesse momento, no fim desse exílio, que o nosso Senhor se manifestará para poder nos tomar como o seu povo. E lá no livro ainda de Deuteronômio, o Senhor diz assim: e o Eterno teu Criador circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Eterno teu Criador com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Há uma promessa de que o nosso coração seria circuncidado. Para quê? Para que nós possamos ter vida eterna. Mas essa promessa não diz respeito só a nós, mas também aos nossos filhos e à nossa descendência. Veja que coisa extraordinária. Às vezes a gente diz assim, será que filho de crente também vai dar continuidade? Será que os nossos filhos serão salvos e darão continuidade a esse projeto do Senhor? Aqui, irmãos, está dizendo que o Senhor fará isso. Quem sou eu para dizer o contrário? Está dizendo que o Senhor vai fazer. Então, eu creio que os nossos filhos serão salvos, os nossos netos serão salvos. E eles serão protagonistas de algo extraordinário no mundo, antes da vinda de Mashiach. E interessante que o Senhor, o Midrash diz que o Senhor haveria de congregar os seus filhos de volta. E isso já está acontecendo. O Senhor tem enchido o coração de muitas pessoas no mundo inteiro, para que essas pessoas possam voltar para Israel. E eu creio que no tempo certo, cada um de nós que tem essa promessa alcançará o seu retorno à terra de nossos antepassados. E às vezes, irmãos, a gente fica com o coração, né, fala assim, puxa vida, mas será que eu vou ter isso? Será que eu vou alcançar isso? Porque eu acredito, irmãos, que há um anseio, né? Eu não sei de vocês, mas há um anseio no coração da gente poder estar de volta na terra dos nossos antepassados. E eu digo uma coisa para vocês, essa paraxá, ela nos conecta a tudo isso, a essa esperança desse retorno, a esse momento em que nós vamos estar sendo levados pelo Senhor para a gente poder participar de um pouquinho da terra. E é interessante, irmãos, que nós temos uma oportunidade que Moshe não teve. Porque quando nós entramos então aqui na Paraxá Vayelech, né, nós temos uma fala aqui na Paraxá do Eterno falando com Moshe, Deuteronômio 31, diz assim: depois foi Moshe e falou todas estas palavras a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Eterno me disse: não passarás o Jordão. O Eterno teu Criador passará diante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. E Yehoshua passará diante de vós, como o Eterno tem falado. E o Eterno lhes fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Eterno vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Eterno teu Elohim é que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Moshe já estava dizendo textualmente aqui, ele não poderia passar o Jordão. E nós ainda podemos. Nós ainda podemos passar, ou via terrestre, ou via aérea, e chegarmos em Israel. E lá, que o Senhor possa cumprir as suas promessas para nós. Mas se nós não conseguimos ir para Israel física, há então uma herança espiritual que nós vamos receber. E eu queria te dizer o seguinte: nós nesse tempo do fim precisamos desse conselho de Moshe: esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles. Ou seja, meu irmão, minha irmã, diante de qualquer luta que eu e você tivermos,
há uma esperança, há uma recompensa. Eu e você precisamos nos esforçar e nos animar, para que nós possamos ver as conquistas do Senhor na nossa vida, e com essa conquista nós glorificarmos ao Senhor. O versículo 6 termina: Elohim, o eterno teu Elohim, é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Tem você noção do que significa isso? Tem você noção de que o Senhor anda comigo e com você? Na pessoa dos seus anjos, obviamente, seus Malachim Hakedushim, os seus mensageiros santos, andam conosco e nos conduzem para o caminho que o Eterno tem para nós. Não te deixará, nem te desamparará. Ser acompanhado por batedores, por guardas celestiais o tempo todo é uma honra. E essa honra não é para todo mundo, é para quem é filho. É para quem tem um relacionamento com Yeshua, com o Pai. Olha que coisa extraordinária essa, irmãos, é nós podemos entender esse mover do Senhor, esse caminhar do Senhor na nossa vida e nos entregar nas mãos toda essa condição da gente poder entender quem é aquele que nos guarda. O salmista diz assim: não dormite e não dorme o guarda de Israel. Alguém que dia e noite olha por mim e por você, enquanto nós estamos dormindo, está trabalhando por nós. Enquanto nós estamos descansando, Ele está limpando, abrindo os céus, abrindo os caminhos à nossa frente para que nós possamos caminhar e alcançar aquilo que está no coração do Eterno. E agora, irmãos, Moshe chama Yehoshua. Ele diz aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Eterno jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Eterno é aquele que vai diante de ti, e ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Moshe está fazendo a transição. E está dando agora as ordens para Yehoshua, está animando Yehoshua para que ele vá. Eu queria dizer para você que é líder, que existem momentos que a gente precisa passar o bastão. Nós precisamos confiar que outras pessoas vão levar adiante o nosso legado. Óbvio que para a gente ter essa pessoa de confiança não é fácil, porque nem todos querem abraçar aquilo que está no nosso coração. Porque por vezes esse legado é um legado pesado, é um legado muito sério, e que a maioria das pessoas diz: eu não aguento andar contigo, eu não consigo andar contigo, porque isso que você carrega é muito pesado. E eu digo para você, Yehoshua pode ter tido essa mesma impressão quando andava com Moshe, e ele poderia dizer: quem sou eu para substituir Moshe Rabbeinu? Moshe é o nosso mestre. Mas Moshe agora chama Yehoshua, que é o seu homem de confiança. E veja, no meio de toda a nação, Moshe tinha um homem de confiança, que é citado aqui na Torá. 2,5 milhões de pessoas, vamos ser bonzinhos, né, que só tinha esse povo lá. Eu acredito que eram mais, nós vamos deixar por 2,5 milhões de pessoas. Em 2,5 milhões, Moshe acha um homem. Para você ver como é raro a pessoa que vai andar contigo e vai levar adiante o teu legado. Veja que para suceder Moshe, tinha que ser um homem de um calibre espiritual muito alto, que tenha aprendido aos pés de Moshe, tenha ficado junto com Moshe o tempo todo. Não só quando Moshe estava bem, mas nos momentos de crise de Moshe, ele estava junto.
Esse homem agora vai levar o povo para herdar a terra. E ele vai ser protagonista de milagres, coisas lindas. Sabe por quê? Porque a unção vai junto com ele. Porque o Senhor, que usou Moshe para trazer o povo até aqui, vai usar Yehoshua para levar o povo para dentro da terra e para vencer todos os seus inimigos. Assim como Moshe foi um guerreiro, Yehoshua seria também o guerreiro adiante, o guerreiro além Jordão, aquele homem que completaria aquilo que Moshe não pôde fazer. Mas ele carregava sobre si o legado, o conhecimento, a experiência de ter andado com Moshe. Experiência, irmãos, é tudo. Não adianta ter um diplominha só e não ter experiência. Não adianta achar que sabe mais, que conhece mais e que é melhor do que o outro sem ter a experiência. O dia a dia, aquele relacionamento que a gente tem com o Senhor, com o Espírito Santo, com as pessoas, o discernimento que nós temos de olhar, de conversar com alguém e saber com quem nós estamos falando. Quando o Senhor está falando aqui com o Yehoshua, ele está dizendo o seguinte: olha, você vai fazer esse povo herdar a terra. E aqui tem uma palavra interessantíssima em hebraico, que é nahalá, que ela fala sobre herança, um legado e uma possessão físicos. Ou seja, o povo de Israel já tinha recebido o espiritual, irmãos. Agora eles estavam habilitados a receberem o material. Nós precisamos aprender essa lição, de recebermos primeiro o espiritual, e nos embriagarmos daquilo que é espiritual e enchermos a nossa vida com aquilo que é espiritual, a ponto daquilo tomar conta de todo o nosso ser. E aí o Senhor vai nos entregar o material nas mãos, porque nós estaremos prontos para receber aquilo que é material. Algumas pessoas acabam desejando a inversão disso e acabam se perdendo. Por quê? Porque a pessoa acha que se ela estiver bem, ela vai conseguir andar com o Senhor sem problema. Mas para andar com Yeshua, você não precisa estar bem financeiramente. Você precisa de ousadia para poder caminhar com Yeshua. Só os soldados valentes, só os ousados, só aqueles que têm, como a gente costuma dizer, casca grossa, de suportar a perseguição, suportar as provas, as tribulações e ainda continuar de pé. Yehoshua suportou tudo isso e agora está ao lado de Moshe e está sendo colocado numa posição de destaque. Puxa vida! E eu queria dizer uma coisa para você, para me finalizar essa paraxá. Essa transição foi algo tão extraordinária, que quando Moshe foi falar ao povo, passou entre o povo uma informação. Qual era? O novo líder falará à nação hoje. O povo inteiro se reuniu em honra a Yehoshua. Moshe, segundo o Midrash, providencia um trono de ouro para o seu sucessor, com uma coroa, um turbante real e um manto púrpura. Então, ao redor do trono, Moshe arruma assentos para o Sanhedrin e para os Kohanim. E ele veste Yehoshua com vestes reais. E assenta-o no trono. E Yehoshua chorava de constrangimento. Porém, Moshe disse: fica sentado. E aí ele instrui Yehoshua: seja forte e valoroso ao lidar com o povo. Seja gentil com eles, mas se cometerem erros, não se ire com eles. Então, ambos ensinaram a Torá naquele dia. E Yehoshua então recebeu o bastão para suceder Moshe. O cenário que o Midrash fala, que o Midrash descreve,
é um cenário semelhante ao que eu acredito que ocorreu quando Yeshua volta para a eternidade. E ele é coroado Rei da Glória, onde os seres celestiais se colocaram ao redor dele, quando o próprio Pai toma a coroa de glória e coloca na cabeça dele, e entrega para ele de volta a autoridade que ele sempre teve no Olam Rabá, no mundo vindouro, para que ele governe o mundo a partir dali. Yeshua é aquele que vai fazer com que eu e você possamos herdar a salvação e nos levar para a eternidade. A figura aqui que o Midrash descreve é a figura messiânica da vitória de Yeshua. Agora, fica a dica. Essa transição que aconteceu é como se o Pai estivesse entregando para Yeshua toda a autoridade para ele fazer o que fosse necessário para introduzir a mim e a você no Olam Rabá, no mundo vindouro. Isso já aconteceu. Esperamos agora os desdobramentos no mundo espiritual de tudo isso. E esperamos o momento em ver o nosso Rei, com sua coroa de glória, com seu manto glorioso, com seu talit, onde está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para nos receber, para estarmos com ele para sempre. E assim como o povo de Israel herdou a terra de Canaã através de Yehoshua, e Yeshua vai fazer com que eu e você herdemos a vida eterna para todo sempre. Amém e amém. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite aí, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo esse trabalho. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém e amém. Toda Rabá.